Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Superação Piedade. E o assunto de hoje é sobre uma oração de Davi, uma gratidão de Davi, que se encontra no Salmo 40. Vamos aqui. Olha só o que diz Davi no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Olha que Davi fala para nós, que ele esperou com paciência no Senhor. Ele escreve esse salmo, essa experiência, e dá para um dos seus subordinados. Ele diz, olha, eu esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, firmou meus pés sobre uma rocha, colocou um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. A gente só canta quando a gente está feliz, quando a gente está alegre. Davi está dizendo, quando eu esperei com paciência em Deus, ele ouviu o meu clamor. Então Deus, ele ouve o nosso clamor. Deus, ele está ouvindo a nossa oração. Davi fala assim, olha, foi colocado um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus, um novo cântico. Olha que coisa linda. Deus, ele quer colocar um novo cântico em nossa boca. Que tipo de louvor nós estamos dando? Que tipo de alegria nós estamos tendo? Deus quer mudar a nossa situação. E Davi, ele disse que Deus tirou ele de um lago, de um charco de lodo. Era uma situação horrível. Quando a gente vai para o dicionário, né, um charco de lodo fala de pântano, né, de um lugar sombrio, de um lugar triste, de um lugar barrento, de um lugar aonde nós não queremos estar. Era uma situação horrível que Davi viveu. Né? Mas ele fala que Deus tirou ele daquela situação, Deus tirou ele da escuridão, Deus tirou ele de uma situação horrível que ele estava vivendo, de um charco de lodo, né? Às vezes você está passando aí por uma situação tão horrível, tão sombria, né? E você já orou, você já clamou, e parece que as coisas estão do mesmo jeito, mas não espera, com paciência no Senhor, que ele vai ouvir, ele vai inclinar. Inclinar significa que Deus, ele estava literalmente ouvindo, olhando para Davi para atender a oração de Davi. Não é que você vai chegar o dia de você fazer uma oração que vai tocar no coração de Deus. Toda a nossa oração, ela está na presença de Deus. A gente olha para Daniel, quando ele observa, né, que o povo de Israel estava no cativeiro, né, há muito tempo, que o tempo que Deus tinha determinado para que o povo de Israel ficasse no cativeiro de 70 anos, já tinha acabado, e o povo ainda continuava no cativeiro. Então Daniel quis saber, né, o que estava acontecendo. O que Daniel fez? Daniel foi orar. Daniel, o povo de Israel, eles tinham, né, talvez tenham até hoje, o costume de orar 3 vezes por uma causa. Se Deus não respondesse até a 3ª vez que eles orassem, eles deixavam e não oravam mais. E eles tinham entendido o seguinte, olha, se Deus não respondeu, é porque não é para ser, né? Então eles se conformavam. Mas é interessante a gente olhar para Daniel, e Daniel, ele ora 3 vezes ao dia, durante 21 dias. E no 21º dia, o anjo chega até Daniel e diz para Daniel, Daniel, quando você propôs no seu coração a buscar o Senhor, Deus enviou resposta da sua oração. Ou seja, quando Daniel pensou em orar, Deus já enviou resposta da oração de Daniel. Só que havia impedimento para que o anjo pudesse ir até Daniel entregar a resposta que Daniel queria. E o anjo, ele teve que passar por uma batalha, né? E ali ele teve que voltar, e o anjo, né, de guerra veio com ele para guerrear, e para que Daniel pudesse chegar até, para que o anjo pudesse chegar até Daniel e entregar a bênção para Daniel. Não desista de orar, não pare de orar, né? Existe outra coisa que pode nos impedir de Deus ouvir a nossa oração. Nós vamos para Isaías 59.
Olha só o que diz Isaías, o profeta, no seu livro, né? No capítulo 59, ele diz assim, olha, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O profeta Isaías está falando que a mão de Deus, ela não está encolhida para não te dar esse livramento, tá? Esse salvar aqui é livramento de Deus. A mão de Deus não está encolhida para que não possa te salvar. E nem os ouvidos dele estão tapados para que não nos ouça. Mas o profeta diz, o que faz separação entre vós e o vosso Deus é as vossas iniquidades, que cria uma barreira entre nós e Deus, para que nós não venhamos ser atendidos por Deus. E os nossos pecados encobrem o nosso rosto de Deus. Imagina, o nosso pecado é isso aqui, ó. Deus olha para nós, você está orando, mas Deus olha e não te vê, não te reconhece como uma pessoa que já aceitou o sacrifício do filho dele na cruz, né? Deus, ele amou o mundo, está lá em João 3, Deus amou o mundo de tal maneira, né? De uma tal maneira, João, quando ele fala, ele escreve sobre o amor de Deus, ele não encontra nenhuma palavra para especificar o quão grande é o amor de Deus. Então ele diz, amou de tal maneira que entregou o seu único filho para que todos aqueles que nele crê não perecesse, mas tivesse vida eterna. Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E não há outra vida fora de Jesus, não há outra verdade fora de Jesus, e não há outro caminho, o único caminho para que nós podemos chegar até o nosso Deus é através de Jesus Cristo de Nazaré, né? E o Filho de Deus. Então Deus, ele nos amou de uma maneira tão grande que ele pegou o único filho que ele tinha para morrer por cada um de nós, né? Então todo aquele que recebe Jesus, que confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é lhe dado o direito de ser chamado de filho de Deus. Aqueles que creem no seu nome e o confessam publicamente. Jesus fala que aquele que tiver vergonha de confessar ele diante dos homens, ele também não vai nos confessar diante de Deus e diante dos anjos. Então, se você tem vergonha de confessar Jesus, Jesus também vai ter vergonha de você, tá? Então, os nossos pecados cobrem o nosso rosto para que Deus não nos ouve, tá? Ouvir, gente, não é o mesmo que escutar. Ouvir significa responder, tá? Então, Deus escuta a sua oração, tá? Porque Deus, ele não é surdo, né? Então, Deus escuta a sua oração, mas o nosso pecado cobre o nosso rosto e Deus não pode nos ver e nos reconhecer quem ele é. Deus, ele precisa saber para que ele está respondendo. É a mesma coisa, se alguém chegar pedindo algo para você, se você não reconhece quem é essa pessoa, você não vai ficar dando, né? Não é verdade? Você não vai dar. Se alguém te pedir algo especial, se você não reconhece aquela pessoa, você não vai dar. Então, isso é o que eu quero dizer. É o que o profeta está falando. Que o nosso pecado impede de Deus reconhecer quem nós somos, tá? E não adianta falar que Deus vai atender todo mundo, não é assim. Porque Deus, ele não te obriga a aceitar ele como pai, tá? Você pode passar a sua vida inteira reconhecer que Deus é Deus, mas nunca assumir a paternidade, reconhecer Deus como pai, tá? E Deus, ele ouve só os filhos dele. Então, nós precisamos de atentar para isso, né? Se você já é filho de Deus, já foi te dado, se você já aceitou o direito de ser chamado de filho de Deus, crendo no nome de Jesus. Então, o pecado é a única barreira que nos impede de Deus nos ouvir, de responder o nosso clamor e a nossa oração. Agora, pecado, todos nós temos. Errar, todos nós erramos. Mas o apóstolo João, uma das suas cartas, ele fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, nós devemos ir até Jesus
em crendo, confiando no sacrifício de Jesus, confessando o nosso pecado ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aceitando o sacrifício dele na cruz, reconhecendo o sacrifício de Jesus e pedindo Jesus para nos perdoar, tá? Mas outra coisa que eu quero falar para você, a partir do momento que a gente arrepende de uma atitude errada nossa, né? De uma palavra que nós falamos e que a gente acha que ofendeu a Deus, se você está ofendendo a Deus com as suas atitudes, com as suas palavras, com as suas ações, é hora de arrepender e pedir perdão para Jesus, e aí sim, né, Jesus vai te limpar, e quando você orar, Deus vai olhar para você e ver quem você é, te reconhecer e te responder. Deus nos ama. Deus ama toda a humanidade. O amor de Deus, ele não é exclusivo para uma ou outra pessoa. O amor de Deus, Deus já provou o seu amor entregando Jesus para morrer por toda a humanidade. Jesus, ninguém ficou fora do sacrifício da cruz de Jesus, mas é necessário nós reconhecer o sacrifício de Cristo e aceitar a aliança que Jesus já fez conosco. Amém? Essa é a minha palavra de hoje. Eu deixo essa palavra para você, tá? E espero que você possa meditar, né? E aprender e tirar para sua vida aquilo que é bom para você. Tá bom, gente? Porque Deus, ele sabe o que é bom para nós. É igual o pai e a mãe. A criança, ela vai pedindo tudo, né? E o pai e a mãe vai olhando ali o que é bom para ela. Né? Uma criança, por exemplo, muitas vezes pequenininha, ela não tem entendimento que tem uma tomada ali e ela é curiosa, enfia o dedinho lá e aquilo ali pode morrer, né? É igual muitas vezes nós estamos pedindo algo para Deus e aquilo ali pode nos matar ali no final. E Deus, muitas vezes, ele não te dá aquilo porque ele sabe o que é melhor. Aquilo ali pode ser uma tomada, né? Que você vai enfiar o dedo e pode morrer eletrocutado, entendeu? Tá entendendo o que eu estou falando? Assim como um bebê, ele não tem entendimento do perigo de certas coisas, assim nós também não temos esse entendimento do futuro, de algo que muitas vezes nós queremos, mas que aquilo ali pode trazer uma consequência horrível para nós, para a nossa família. E Deus, às vezes, ele não te dá da maneira que você está pedindo, mas ele vai te dar algo que sabe que é bom para você, porque ele é seu pai, tá bom? Me segue lá no Instagram, né? O meu Instagram é MP Piedade, vai lá, né, conhecer um pouquinho mais da minha família. Um beijo muito grande no seu coração, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, que você venha ter suas orações todas respondidas pelo nosso Pai. Um beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.